Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Booked Life e hoje é um dia de vitória. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Então, gente, hoje é um dia assim muito especial, esse é um vídeo muito especial porque eu venho por meio desta informar que terminei de ler Os Instrumentos Mortais. E após essa longa batalha, após este longuíssimo conflito, após muitas reclamações, após odiar os personagens por muito tempo, venho aqui dar o meu veredito. Mas eu resolvi fazer isso de um jeito diferente e eu vim aqui, na verdade, ranquear os livros. Então eu vou mostrar pra vocês, né? Vou mostrar do livro que eu menos gostei pro que eu mais gostei. E enfim, aí eu vou comentando um pouquinho, falando dessa série, o que eu achei e tudo mais. Mas antes de eu começar a esbravejar sobre tudo isso, vamos começar do começo. Então, pra quem não sabe, Os Instrumentos Mortais é uma série de fantasia escrita pela autora norte-americana Cassandra Clare e é a primeira série, né, que ela escreveu neste universo dos Caçadores de Sombras. Não é a primeira na ordem cronológica, não é a última, né? Na verdade, se a gente considerar as outras séries que a gente tem aí, ela tá no meio, assim. Mas foi a primeira, então a gente tem muitos elementos essenciais para você entender, né? Ou entender melhor a construção de mundo que ela tá fazendo aqui. E essa é uma série que consiste de 6 livros, tá? E normalmente, assim, a gente pode dividir ela em 2 trilogias, né? Porque dos 3 primeiros livros a gente tem uma história ali, uma trama que consegue se fechar, né, naqueles livros e aí deixa uma possível abertura para a segunda trilogia que veio depois. Os 3 primeiros livros, Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas e Cidade de Vidro, foram publicados em 2007, 2008 e 2009. E a segunda trilogia, né, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial, foi publicada em 2011, 2012 e 2014, o último livro. E, né, do que se trata tudo isso aqui? Fazendo uma rápida sinopse, e aqui nós estamos seguindo a adolescente normal, né, Clary Frey, que no auge de seus 15 anos, um dia, ou melhor, uma noite, resolve ir na balada com seu melhor amigo Simon, né, os dois são adolescentes normais, vivendo suas vidas normais. E aí, lá nesta balada, ela presencia uns jovens muito estranhos que basicamente cometem um assassinato, mas assim, parece que ela é a única pessoa capaz de ver eles, e aí ela também começa a ver monstros e não sei o que. E aí, né, por motivos da vida dela, ela acaba se envolvendo com essas pessoas e descobre que ela não é tão normal assim, e entra nesse mundo de anjos, demônios, criaturas do submundo e tudo mais. Então, esse é o básico, né, da história, do começo da história, e agora vamos ao meu ranking. Em 6º lugar, o livro que eu menos gostei dessa série toda é Cidade das Almas Perdidas, que é o 5º livro. Esse livro, assim, ele sofre pesado da síndrome de ser o 2º livro, né? Ele é o 2º livro da segunda trilogia. Ele é longo, ele é arrastado, ele, assim, é muito repetitivo mesmo. E, assim, tem umas subtramas lá, tipo, aquela coisa dos lobisomens, eu não poderia me importar menos, sabe, assim? Então eu acho que se ele fosse menos longo, ele seria um pouco mais suportável. Em 5º lugar, eu vou colocar Cidade dos Ossos, que é o primeiro livro de toda essa série. O começo não é tão bom assim. Esse livro, assim como toda essa série, né, na verdade, mas em particular, os 2 primeiros livros, eles sofrem muito por ter protagonistas adolescentes. Porque, assim, a Clary, eu já disse isso em vários outros vídeos, eu acho a Clary, que é a protagonista dessa série, insuportável. Dá uma melhoradinha no final? Dá. Mas assim, aqui nesse primeiro livro ela é chatíssima. E aí a gente tem, né, pois Cassandra Clare, então não pode faltar triângulos amorosos. E aqui a gente já tem colocado desde o começo o triângulo amoroso. E aí tem a Clary, e aí tem o bad boy e o melhor amigo, que são 2 clichês que eu detesto, assim, sabe? O bad boy que pode tratar ela mal e falar o que ele quiser, porque ele tem um passado trágico, ó. E o melhor amigo bobão, que tá lá, que é o engraçadinho, sabe? Que tá lá pra fazer ela rir, mas que ela não percebe que ele gosta dela e tal. Então, assim, é um primeiro livro um pouco difícil nesse aspecto mais humano, digamos assim. Mas nós temos personagens secundários
maravilhosos, só que eles são pouco desenvolvidos nesse primeiro livro, isso é uma das coisas que eu sofro um pouco. E além disso, né, obviamente a construção de mundo começa aqui, então como a Clary tá entrando nesse mundo agora, muitas explicações que valem pra ela também valem pra você, né, que tá lendo o livro, então esse é um livro muito importante, obviamente, mas assim, é fraco comparado com os outros. Em quarto lugar, eu vou colocar justamente a sequência de Cidade dos Ossos, que é Cidade das Cinzas, o segundo livro dessa série, e eu vou ser bem honesta, esse foi o mais difícil de classificar, porque, pra ser bem sincera, eu lembro pouquíssima coisa desse livro. O que, né, já quer dizer que ele não é muito memorável, mas assim, vamos ao que dá pra tirar dele aqui. Em primeiro lugar, tem duas coisas que eu lembro e que eu gosto. Uma é que a gente tem um personagem que ele vai passar por uma transformação muito grande nessa série, né? E assim, aqui nesse livro a gente vê bastante dessa transformação, da parte mais, né? Eu diria que é a parte mais difícil, assim. E isso foi muito legal de ver colocado, de ver acontecendo, né? Porque é uma coisa que não é falada pra você. É uma coisa que você vê acontecer, né? O fato ali é narrado dessa transformação dele. Em segundo lugar, eu gosto muito da batalha final também, é uma batalha que tem consequências interessantes e mostra, né, alguns fatos interessantes sobre os personagens também, então tem essas duas coisas. Coisas que eu não gosto nesse livro, novamente o aspecto adolescente. No final do primeiro livro, a gente tem um plot twist que muda um pouco as relações entre os personagens. E o jeito como eles se comportam depois, principalmente nesse livro e no terceiro, são assim, dá vontade de dar um soco neles a cada 5 minutos. Então, assim, é uma leitura um pouco difícil por esse lado. Por outro lado, a gente começa a ver os personagens secundários, né, evoluírem cada vez mais e ganharem seu espaço na história. Em terceiro lugar, eu coloquei Cidade dos Anjos Caídos, que é o quarto livro dessa série e o primeiro livro da segunda trilogia. Então, gente, assim, esse foi o livro que eu li mais rápido da série, ele é um dos menores também, né? Mas ele é realmente muito rápido e ele é muito interessante, porque assim, primeiro que ele já começa de um ponto de vista diferente, né, de um personagem que a gente vê bastante dele, mas a gente não acompanha muito o ponto de vista dele até aqui. Aí aqui a gente já começa com o ponto de vista desse personagem, e eu gostei muito da trama, eu achei muito interessante, né, é uma trama bem direto ao ponto, assim. Tem alguém fazendo isso, isso e isso. E aí você vai lá e descobre, tem esse conflito e tem o confronto. E eu gostei muito este alguém, né, esta pessoa fazendo coisas. Gostei demais dessa aparição, é uma figura mitológica quase, né? Então eu gostei demais dessa parte, muito mesmo. E falando mais especificamente, né, eu tô falando aqui dos personagens secundários, eu acho que a essa altura, né, se você também já assistiu algum dos meus outros vídeos em que eu falo sobre Instrumentos Mortais ou sobre Cassandra Clare, eu gosto muito dos Lightwood, e aqui definitivamente eles já estão inseridos, os conflitos deles são tratados, é dada devida importância aos conflitos deles, então isso é uma outra coisa que eu apreciei muito nesse livro. Em segundo lugar, eu coloquei Cidade de Vidro, que é o terceiro livro, né, dessa série e, portanto, a conclusão da primeira trilogia. Ironicamente, esse livro é o que eu mais demorei pra ler da série inteira e é meu segundo favorito, né, agora que eu já fiz essa leitura. Eu não sei, acho que eu não tava na vibe quando eu comecei a ler ele, né, eu comecei, mas eu dei uma empacada ali no começo e demorei meses mesmo pra retomar esse livro. E o começo dele eu sofri um pouco porque ele parece bastante o começo do segundo livro, né, Cidade das Cinzas. Que você tem aqueles conflitos adolescentes, aquela coisa chata e tal, que, sabe, fica se repetindo. Mas depois que a gente chega efetivamente na parte da Cidade de Vidro, aí, minha filha, aí é caos, aí é porradaria, tiro, porrada e bomba, e a conclusão, assim, eu gostei muito do final, é isso que eu posso dizer. Gosto muito daquele final e, enfim, amei. Agora resolvi que amo. Assim, também sofri muito nesse livro, tá? Nesse livro eu surtei muito com um acontecimento em particular que me fez odiar um personagem para todo sempre. Então, assim, emotions. E em primeiro lugar, vocês já devem ter adivinhado, né? Eu coloquei Cidade do Fogo Celestial, que é o último livro dessa série. Então, assim, esse é um livro bem grande, tá? Ele é extenso, mas eu li super rápido, eu fiquei super interessada nessa história. E assim, a gente tem que falar que os começos da Cassandra Clare
principalmente nessa série aqui, né, e As Peças Infernais também, eles são devagar. Então, assim, demora umas boas 100, 150 páginas pra começar a acontecer alguma coisa. Mas nesse livro eu tava tão engajada, assim, tava tão querendo saber o que ia acontecer, né, e assim, falando, pelo amor de Deus, me dê uma coisa boa, porque o livro anterior, né, Cidade das Almas Perdidas, foi o que ficou em último lugar aqui no meu ranking. Então, assim, eu só fui lendo. Gostei muito da trama. Tem suas questões? Tem, mas tem umas coisas que são mais engraçadas do que, enfim, erradas. Aqui também, assim, até aqui a gente ainda tá tendo coisas de construção de mundo, né? E o que eu li aqui me ajudou a entender coisas de outras séries, né? Eu já li As Peças Infernais e li Corrente de Ouro. E o que tem aqui me ajudou a entender coisas dessas outras séries, então, assim, acho que o que eu mais gostei nesse livro é essa conexão que ele faz com as outras séries. Tanto as séries que já se foram, né, que cronologicamente já aconteceram, né, quando a gente tá aqui seguindo a menina Clary, quanto com as séries futuras. E assim, falando em séries futuras, né, no prólogo desse livro eu já tava gritando, porque já vem personagens que eu sei que vão ser protagonistas no futuro, e a história deles é muito interessante. É muito ligada não só à história dos Caçadores de Sombras, mas como também aos seres do submundo, e enfim, muito bom. Outra coisa que eu gostei muito também foi a conclusão, né, como terminou isso aqui. Tinha algumas coisas óbvias pra mim na trama, eu não gostei tanto de um momento ali no final, né, assim, mas o final é bom. É só que tem um momento ali que eu falei, não merecia, essa pessoa não merecia. É isso. Aliás, na verdade, várias pessoas não mereciam, né? Tem essa que eu tava falando que não merecia a redenção, tem a outra que não merecia a injustiça, e tem outro personagem também que, enfim, não merecia, mas a situação dele foi revertida, então tá tudo bem. Bom, e já falei dos meus amados Lightwood, né? Isabelle e Alec. Ai, maravilhosos, que jornada, né, pra eles, principalmente pro Alec, eu diria, e enfim, amei os dois do começo ao fim, e passei um pano quando precisava passar um pano, passei, porque é assim que funciona. Mas eu queria terminar, né, esse meu ranking, na verdade, destacando um personagem aqui, que é o Simon, né, que lá no começo é o melhor amigo lá da Clary, porque a jornada dele, né, em todos esses 6 livros é fantástica, assim, ele é um dos personagens que mais, né, se desenvolve, mais passa por coisas, mais se transforma, então eu gostei muito de acompanhar esse personagem aqui. Principalmente de saber que ele acabou sendo um clichê bem utilizado, né, porque ele começou como um clichêzão do melhor amigo apaixonado, mas aí ele tem o seu próprio caminho a seguir e, enfim, isso eu achei que é bastante bem feito. Então é isso, né, no fim preciso dizer que gostei de ler Os Instrumentos Mortais. Com certeza não é minha série favorita nesse mundinho Cassandra Clare, mas é uma série que explica muitas coisas, é uma série que, assim, dialoga bastante com você, leitor, que assim como a Clary tá entrando agora nesse mundo, né, não conhece tudo, não sabe das coisas, e aqui também tem várias ações que vão ser repetidas nas outras séries, né, ou vão ser reutilizadas, né, o famoso plot reutilizado. Então eu achei muito bom ler essa série pra entender tudo isso, né, da onde veio, como começou. Então é isso, me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu essa série, se você tem interesse em ler essa série, ou enfim, se você concorda ou discorda de mim nesse pequeno ranqueamento aqui que eu fiz dos livros. E espero que vocês tenham gostado, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usem meu link que tá aqui embaixo na descrição. Por hoje é só, e tchau!